Pessoal, então aqui eu selecionei a minha mandala e além de usar a ferramenta pincel, eu posso selecionar um lápis. O painel é muito similar, ele não tem tantos recursos, mas eu posso estar usando o lápis para fazer isso, ó. Selecionei, importante selecionar uma camada, né, para ele pintar, e posso estar fazendo com o lápis. Então, assim como vocês mexem com a ferramenta de pincel, a gente também tem o lápis aqui dentro do Photoshop. Lembrando que tudo isso, quando vocês têm uma prancheta, vocês têm outras configurações assim, então ele também está pensando naquela pessoa que desenha aqui no Photoshop. O que eu fiz aqui de errado? Eu desenhei sobre a camada da textura, então eu vou dar um Ctrl Z, vou criar uma nova camada, na verdade aqui eu vou fazer uma textura, e nessa camada aqui de cima é que eu vou estar fazendo sim a minha mandala. Então, essa forma ficou nessa camada e essa aqui eu tenho a minha camada de cor. O que a gente pode estar usando para fazer algum fundo diferente? Quando vocês têm selecionado uma camada, vocês podem ir lá em filtro, galeria de filtros, e ali vocês têm uma gama grande de galeria de filtros. Vamos lá, galeria de filtros. Aqui. E aí ele abre para vocês, ó. Aquele ali ele pegou o último que eu tinha mexido. Vocês têm filtros artísticos, vocês têm filtros de croquis. Tudo ele às vezes pega a cor que está marcada de primeiro plano, às vezes ele pega também, dependendo da configuração do filtro, a cor do fundo, ó. Como eu tenho o fundo azul, então ele tá mexendo com aquela cor do fundo. Aqui eu posso, por exemplo, selecionar essa textura, mexer na escala e assim por diante. Então, vocês podem estar escolhendo alguns filtros ali que vocês queiram aplicar. Por exemplo, eu vou ficar com uma textura, posso mexer inclusive no relevo e dar um OK. Quando eu dou esse OK, ó, ele aplica aquela textura ali. Então, na minha prancheta de frente, eu tenho uma camada de textura e a simetria que eu desenhei a partir de um lápis, que poderia ser um pincel também, ou seja, a gente desenhou coisas à mão livre. Nessa camada de frente, o que a gente pode estar colocando? Eu posso estar selecionando a ferramenta de texto, eu tenho texto na horizontal e vertical. Se eu der um clique, eu faço um texto ponto, que seria para fazer, por exemplo, um título. Vou botar aqui, teste. Como é que funciona essas configurações de texto? Aqui vocês vão escolher o tamanho da fonte, a cor da fonte. Então, posso estar escolhendo uma cor de fonte. O texto sobre ponte, que a gente chama, é aqueles textos distorcidos. Então, vocês podem estar configurando também esse texto distorcido, que tem ali, ó, peguei ali. Posso estar configurando um texto distorcido, posso mexer no tamanho do texto, diminuir, aumentar. Por mais que ele só marque 72 aqui, vocês podem estar digitando um valor ali, por exemplo, 100. Posso digitar um valor 30, ou seja, não preciso também ficar atrelada àquela numeração que ele me diz ali. Então, posso fazer um título, posso pegar a ferramenta de texto, se eu clico e arrasto, eu faço uma caixa de texto. Nessa versão, ele já preenche com um texto para mim, automático. Então, se vocês não quiserem, aí vocês podem colocar outro. Mas como eu não tenho texto ali, eu posso deixar aquele ali, botar um tamanho de 14. Também posso fazer um Ctrl Z, ó. Peguei a ferramenta de texto, antes de desenhar, clicar e arrastar, eu posso selecionar o tamanho. Por exemplo, 12 pixels, cliquei e arrastei. Ó, e aí ele preenche para mim também com um texto. Essas configurações de texto eu posso estar selecionando
e vir aqui, ó, tem uma caixa que tem as configurações de caractere e as configurações de parágrafo. Então, vou justificar ele, vou tirar aquele hifenizado. Se eu achar que essa justificação não ficou boa, eu posso botar ele centralizado, posso deixar tudo para a esquerda, posso mexer em configurações de caractere, propriamente dito, altura, bold. Aqui eu posso escolher uma outra família de fonte. E assim vocês vão configurando, ó. Aqui é o de português, ó, ele verifica, né? Ele tem uma ortografia básica ali. Como ele tá do Lorem Y, não vai fazer aquela verificação básica. Ou seja, vocês podem estar mexendo com o texto aqui bem facilmente no Photoshop. Então, aqui, vou pegar mais uma vez o meu título, só para ilustrar. Peguei ele, selecionei todo o texto, vou aumentar ele um pouco, por exemplo, vou botar ele em 60 e posso dar o quê? Para um ajuste, geralmente a gente dá para um título, ó. Tô com a camada selecionada, venho para o FX e posso dar uma sombra projetada. Posso escolher a cor da sombra e dar um OK. Isso aqui são ajustes de camada que vocês podem fazer para qualquer camada, né? Então, se eu quisesse fazer para essa mandala, poderia também, sim, sombra projetada, e aí ele faz um efeito, ó, como se desse um pouco de relevo ali para aquela ali. Então, vejam que esse módulo de prancheta, ele é bom, vocês podem conseguir ver um trabalho frente e verso que vocês conseguem trabalhar muito bem. Como é que é a exportação disso? Arquivo, exportar, aí vocês podem aqui exportar como, e ele dá as duas opções ali para vocês, ó. Vocês podem selecionar e ele vai exportar como um arquivo, ó. PNG, JPEG, né? De 60 ali, porque ele tá um pouco colorido, ó. Vai ali pro outro, seleciona também e exporta. Ou seja, ele trata cada prancheta como um arquivo separado. E aí vocês podem trabalhar algumas coisas interessantes. A gente trabalhou o texto, mexemos um pouco aqui no filtro e em pincéis e lápis.